Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 10 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 6 de Kislev, do ano 5781. Estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso Hafetz Haim sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. Dentro desse aspecto, o nosso rabino, ele vem trazer para nós sobre a questão importantíssima de nós podermos subjugar realmente o poder da língua de acordo com a vontade divina, com os mandamentos divinos. Nesse sentido, subjugar o impressionante poder da língua, que é exatamente o objetivo dos ensinamentos, dos preceitos que o Rabino Hafetz Haim traz para nós, para que nós estejamos atentos sobre a questão de abordar a nossa conversa diretamente com as questões daquilo que Deus exige do ser humano no seu relacionamento com os seus semelhantes, o próximo. A forma pela qual falamos dos outros, como os vemos, como julgamos, nos identificamos com eles e, quando necessário, os criticamos e nos define. Quando assim agimos, na verdade, tudo isso nos define como pessoas que somos. Esses aspectos da vida ocorrem a cada dia e é, de fato, disto que Shemirat Halashon se ocupa. Por isso, o compromisso do nosso rabino Hafetz Haim sobre Shemirat Halashon é de fato no sentido de que nós possamos realmente analisar com mais cuidado, com mais zelo, analisarmos de uma forma mais pura, certa e santa o nosso modo de falar. E não esquecemos de um pequeno detalhe, se assim podemos dizer. Tem aquele famoso ditado que você é o que você come, né? Mas na realidade, do fato aqui que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia, a realidade é, você é o que você fala. Por isso, aqueles que praticam Lashon Hará, maledicência, fofoca e etc., são proibidos de estar na presença divina. Por que são proibidos de ir na presença divina? Porque se eles se apresentarem diante de Deus do jeito que estão, praticando Lashon Hará, sendo um fofoqueiro de carteirinha, simplesmente vai ser dizimado. Porque a santidade de Deus não aprova e não suporta fofoqueiro diante da sua santidade. As leis da fala foram feitas pelo Criador do homem a fim de instruir a sua criação acerca de como viver neste mundo. Então os preceitos realmente sobre guardar a língua, Shemirat Halashon, na realidade o objetivo de Deus para que nós saibamos viver neste mundo. Então, o modo de nós falarmos é o que nos define. O modo de nós falarmos é o que está ditando o nosso futuro, o futuro da nossa família. E realmente quem ama a Deus e a sua família vai sempre procurar o melhor. No todo, eles consistem em um guia minuciosamente planejado, inteiramente ao alcance da capacidade e assimilação e observância de todo homem, por mais simples que ele seja, tanto na sua forma cultural, social, aquisitiva e por aí afora vai. Então, os preceitos de Shemirat Halashon, né, o guardar a língua, está acessível a qualquer pessoa, desde o seu nível cultural mais inferior até o mais elevado. É algo que é facilmente compreensível. Ou seja, qualquer nível cultural sabe muito bem o que significa fofoqueiro. Qualquer um sabe realmente, independente do seu poder aquisitivo, o que significa boca de sapo.
Entendeu? Continuando. Então, através do cumprimento desses preceitos divinos, cada um de nós podemos construir e fortalecer os traços de compaixão, bondade e amor dentro de si mesmo, porque você só pode compartilhar o que de fato você tem. Se você é um fofoqueiro de carteirinha, é porque o seu interior é um verdadeiro fosso e não poço. Poço é onde tem águas límpidas, refrescantes, para matar a sede. O fosso é onde todo esgoto vai desaguar. É uma fossa que não tem tamanho, né? Então, veja bem o que vai pelo seu interior. Os seus relacionamentos começam a refletir as características e os propósitos para os quais foi criado. Ele passa a viver em harmonia consigo mesmo, com a sua família e com o seu Criador. Esse é o fundamento. Primeira coisa, você tem que, de fato, viver em harmonia, em paz consigo mesmo. Segundo passo, com a sua família. O terceiro passo, que é o primordial, né? Ele é você, família e Deus. E por que nessa questão, né, fala em terceiro lugar como uma harmonia com Deus, com o Criador? Porque se você não tem realmente paz consigo mesmo, como que você vai ter paz com Deus? Se você não tem harmonia e paz com a sua família, como você vai ter paz e harmonia com Deus? Por isso, nesse estilo do nosso Rabino Hafetz Haim de falar, é para que nós estejamos alertas sobre a seguinte questão. É você que decide. Você tem o livre-arbítrio. Se você quer realmente ter paz e harmonia com Deus. Só que para você ter paz e harmonia com Deus, você precisa dar 2 passos. Primeiro, harmonia e paz consigo mesmo. Segundo, harmonia e paz com a família. Aí você concretiza a harmonia e paz com Deus. Ok? Então vamos em frente para a nossa lição de hoje, em que o nosso Rabino Hafetz Haim traz para nós o seguinte título: Além da descrição. Vamos ver o que ele nos fala sobre isso daqui. Vejam bem. Os nossos sábios ensinam que, segundo o Talmud Yerushalmi, PA, capítulo 1, verso 1, diz: Lashon Hará mata 3 pessoas. Quem fala, quem ouve e quem é o objeto da fofoca. Olha bem. Então, Lashon Hará mata 3 pessoas. Quem fala, quem ouve e a pessoa que é objeto da fofoca. Então aí existe um homicídio triplo. E ele é triplamente qualificado. Isso significa que é super agravante. Um fofoqueiro provoca o pecado de muitas pessoas ao mesmo tempo, pois ele reúne uma multidão para que ouça os seus últimos mexericos. Então ele faz uma ótima propaganda, né? E aqueles ouvidos do tamanho de um elefante, né, rapidamente capta a mensagem do fofoqueiro. Aquele que tem um ouvido que é pinico, rapidamente ele capta o cheiro da fossa que vem do fofoqueiro. Então ele corre para onde está aquele péssimo cheiro. Continuando, ele é hábil na arte de tornar os seus relatos intrigantes e convincentes, para que seus ouvintes aceitem as suas palavras como um fato. Em muitos casos, espalhem as novidades aos outros. Ou seja, o fofoqueiro de plantão, o fofoqueiro titular de toda a arte, né, arte negativa, perversa, ele sabe de um detalhe muito grande, que os ouvintes, além de ouvirem o seu Lashon Hará, ele tem a certeza que os seus ouvintes vão levar para mais pessoas. Se o fofoqueiro ele fala Lashon Hará, fofoca, maledicência de alguém para uma pessoa,
o fofoqueiro sabe que ele vai levar, no mínimo, para mais 2 pessoas. Então temos o fofoqueiro, temos o ouvinte e mais 2 pessoas para quem ele vai falar. Já são 4. Agora vai multiplicando isso. Aí você vai ver a dimensão da desgraça alheia. Se Lashon Hará mata 3 pessoas, isso falando de forma unitária, ou seja, um que é o fofoqueiro, um que ouve e um de quem está sendo dito. Agora imagine se isso se multiplica. Então, há um genocídio espiritual. E isso é terrível. Por isso que o fofoqueiro, ele é proibido, assim como também o ouvinte é proibido. Os 2 são proibidos de ir à presença divina. Por quê? Porque são pessoas que são consideradas perversas e o objetivo delas é destruir e matar. Então, continuando aí, ele é hábil na arte de tornar os seus relatos intrigantes e convincentes para que seus ouvintes aceitem as suas palavras como um fato e, em muitos casos, espalhem a novidade aos outros. Outros sim, aqueles que têm prazer em ouvir fofoca, costumam adotar os métodos do fofoqueiro, espalhando boatos antigos e novos entre outras pessoas. As palavras não conseguem ilustrar adequadamente a profundidade do pecado do fofoqueiro. Vejam bem o que o nosso rabino Hafetz Haim, assim como os demais sábios do povo judeu, falam. Não há palavras para ilustrar adequadamente a profundidade do pecado do fofoqueiro. A coisa é tão profunda, é tão má, perversa, ruim, que não tem palavras humanas para expressar adequadamente, realmente, a desgraça que é um fofoqueiro e um ouvinte de fofocas. Tente colocar aí, ou veja nesse momento, lembre de uma grande catástrofe que você se recorda neste momento. Multiplique isso por 1000. É mais ou menos a imagem de um fofoqueiro e de um ouvinte de fofocas, certo? As desgraças que eles são. Então, não seja uma desgraça, seja uma bênção. O seu falar causa danos indescritíveis a ele mesmo e a todos os que aceitam e contam o seu Lashon Hará. Geralmente, o seu crime vai sendo composto à medida que ele vai temperando as suas palavras com zombarias e mentiras, né? Porque são de fato coisas proibidas. É a famosa fala proibida, palavras proibidas, zombarias e mentiras, que é algo típico do fofoqueiro e daquele que gosta de ouvir fofocas, né? Então, é por isso que tem um famoso ditado popular que diz aí, câmeras de vigilância. Qual é a melhor câmera de vigilância? Qual é a melhor câmera de vigilância na sua rua, no seu bairro? Os vizinhos fofoqueiros e mexeriqueiros, eles sabem de tudo. Eles falam de tudo e de todos. É a melhor câmera de vigilância. Ela só tem uma falha, essas câmeras de vigilância. É quando alguém pede socorro, são as primeiras a fecharem as suas janelas e portas e ignorarem o pedido de socorro. Por quê? Porque o fofoqueiro e aquele que gosta de ouvir fofocas, né, além de péssimas e terríveis qualidades, no modo de dizer qualidade, né, isso nem, né, não tem como falar, né? As suas características perversas, né? Uma das maiores delas é a covardia. É a covardia. São covardes. Por isso que falam pelas costas. Então a Mishnah diz, a Bíblia pune aquele que se junta aos transgressores.
certo? Como se ele mesmo fosse um transgressor. Ou seja, alguém pode dizer assim, mas peraí, eu não falei Lashon Hará, eu só ouvi, eu fui só educado, né? A pessoa veio e começou a falar, eu fui só educado para não desfazer da pessoa. E eu não levei isso para frente. É a mesma coisa. Você está sendo contado com os transgressores. Ah, mas eu fui apenas educado. Não existe boa educação com quem é mal educado. Não existe boa educação com quem é perverso e quer fazer do seu ouvido privada. Quer fazer da sua vida uma desgraça. Não existe boa educação para com eles. Por isso, é bem claro a sabedoria judaica somado à sabedoria da Bíblia. A Bíblia pune aquele que se junta aos transgressores. Se você ouve, mas eu não levei para frente, mas você ouviu. Isso veio, entrou nos seus ouvidos, isso entrou na sua mente, isso entrou no seu coração. Então você é contado com os transgressores. É melhor ser mal educado e receber bênçãos divinas do que ser bom ou bem educado e receber maldição. Você escolhe. Continuando, com certeza, todo aquele que se dispõe a unir-se ao grupo dos fofoqueiros deverá ser julgado por isto e será inscrito nos céus como fazendo parte da fraternidade da perversidade. É o que nosso rabino de Savaat, Eliezer, conta para nós. Então é você que escolhe, meu amado. É você que escolhe, minha amada, o que seja a sua vida, bênção ou maldição. Um jardim primaveril com belas flores e um perfume cheiroso, gracioso, ou uma fossa fedida. Você que escolhe luz ou trevas. A decisão é sua. Seja forte, seja luz. O sistema é bruto, mas o nosso Deus está acima de tudo e de todos. Se você confia nele, você pisa no sistema bruto, como pisar na cabeça da serpente. Seja luz, seja bênção, seja um campo florido, cheiroso, precioso aos olhos de Hashem. Shalom, shalom. Até amanhã.